Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje, dia 10 de agosto de 2020, segunda-feira, né? Então, vamos começar nossa semana com um novo conteúdo. Nós estudamos muito, né, nesses dias, fizemos uma revisão sobre os termos da oração, sujeito e predicado, e agora nós vamos estudar um pouquinho mais além, tá bom? Vou falar com vocês sobre esse tema que é muito fácil, verbo de ligação. Mas só para a gente relembrar aqui os tipos de verbos, tá? Que nós já estudamos e agora eu vou incluir esse de ligação nos nossos estudos. Então, já coloquei em primeiro lugar, né, o ligação. Para dizer para vocês que o verbo de ligação está se referindo ao estado, né? E ao modo. Jazinho eu vou explicar isso para vocês. O significativo nocional, que são esses que nós estamos acostumados, que indicam ação, tá? E os verbos fenômenos da natureza, que são aqueles chover, trovejar, relampejar, tudo relacionado aos fenômenos da natureza. Então, nós temos esses três. Nós já estudamos sobre fenômenos da natureza, os verbos, né? Os de ação a gente sempre fala. E agora vocês vão... A gente faz sempre o de ligação. Só que agora nós estamos nomeando e vocês entendendo, né? A função e o que ele representa aqui na oração, tá bom? Então, vamos lá. Vejamos então. Então, coloquei aqui novamente, verbo de ligação, que indica estado ou modo. Esse modo aqui nós vamos incluir, ó, características, qualidades, tá? E vocês vão entender aqui o estado também. Como a própria palavra diz, ó, ligação quer dizer que ele liga, ele une. A função dele é unir, a função dele é ligar. Então, por isso, o verbo de ligação. Vamos fazer aquela estruturação que a gente sempre faz. Primeiro exemplo aqui, ó. Vamos fazer a separação correta do sujeito e do predicado, tá? Ele é assustador. Lembra que eu disse para vocês, vamos encontrar o verbo? Então, qual é o verbo dessa oração? Oração tem um sentido completo e precisa ter um verbo. Então, ele é assustador. Qual é o verbo aqui dessa oração? O verbo ser, que está conjugado como é, tá? Sempre, gente, o é com acento, ele é o verbo ser conjugado, ok? Então, eu sei aqui que eu tenho o meu verbo. Então, tá. Vou fazer a pergunta para o verbo. Quem é assustador? A resposta? Ele. Então, aqui eu vou ter o sujeito. Vou colocar abreviado, tá bom? Não, deixa eu colocar bonitinho, que aí vocês não confundem. Sujeito. Tá. Então, ele é assustador. Nós descobrimos o sujeito. Então, agora aqui em diante, nós vamos ter o predicado. A partir do verbo aqui, nós temos o predicado. Tá bom, até aqui nós já estávamos fazendo, não era isso? Agora que vai vir a novidade do verbo de ligação. Ele é assustador. Esse sujeito aqui está praticando alguma coisa? Ele não está realizando uma ação, não é verdade? Está indicando aqui para nós uma característica do sujeito. Como ele é? Ele é assustador. Então, esse verbo aqui, o verbo é, que é o ser, ele está ligando o sujeito a uma qualidade, a uma característica. Portanto, esse verbo aqui é verbo de ligação. E assustador vai receber o nome de predicativo do sujeito.
Ó, predicativo do sujeito. Mas o que é isso, professora? Predicativo do sujeito? Predicativo do sujeito nada mais é que característica do sujeito. Então, eu tenho uma oração normalmente, sujeito e predicado. Mas esse verbo aqui, ele não está indicando uma ação. Ele está indicando uma característica do sujeito. Então, ele é um verbo que liga o sujeito a uma característica. A característica de ser assustador. Ou eu poderia dizer, ele é bonito. Também estava ligando a característica de ser bonito. Ele é curioso ou ele está furioso, tá? Então, aqui eu tenho o verbo ser como verbo de ligação e a palavra assustador é um predicativo do sujeito. Esse segundo exemplo aqui, da mesma forma, ó, ela parecia bem. Então, eu tenho aqui, vamos descobrir de novo? Qual é o verbo aqui? Verbo parecer. Então, eu tenho o verbo parecer. Quem parecia bem? Ela. Deixa eu colocar só o S de sujeito. Ela é um sujeito. Parecia bem. Ela está praticando uma ação aqui? Não, ela não está praticando uma ação. O que está indicando esse verbo? Um estado em que a pessoa está. Parecia bem. Então, por isso aqui, ó, estado. O modo, a professora falou aqui, ó, características, qualidades. E o estado em que a pessoa se encontra. Ela parecia bem. Então, eu vou ter aqui o predicado. Mas, então, o verbo parecer, ele está ligando o sujeito ela ao estado em que ela está. Estado, o modo como ela está. Ela está bem, parecia bem. Então, aqui é um verbo de ligação. E o bem vai ser o predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Então, sétimo, olha aqui. Sujeito e predicado, vocês já sabiam. Não precisa aí ficar preocupado. O que a professora precisa que vocês entendam hoje são esses outros dois novos termos. Verbo de ligação e predicativo do sujeito. Então, vamos conceitualizar assim. O verbo de ligação, ele serve para unir o sujeito com uma característica dele ou um estado que ele está. Certo? O modo como ele se apresenta. Aqui ele parecia que ele está bem. E aqui ele era assustador, tá? Então, vejamos bem. O verbo de ligação vai ligar o sujeito ao predicativo. E o predicativo vai ser o quê? Vai ser uma qualidade, uma característica ou um estado em que a pessoa se encontra, tá bom? Não vai indicar uma ação, nunca vai indicar uma ação no verbo de ligação, tá? Vou colocar um outro exemplo e depois também, não se preocupe, vou colocar os principais verbos que são verbos de ligação, tá bom? Olha, a professora colocou aqui mais dois exemplos, para a gente perceber aqui a indicação do verbo de ligação, que é o estado, é o modo, a característica do sujeito, tá bom? Por exemplo, a garota andava triste. O verbo aqui é o verbo andar. Vou colocar aqui verbo. Primeiro, só a palavra verbo. Vou perguntar para o verbo. Quem andava triste? A garota. Então, a garota é sujeito. Daqui em diante, então, eu tenho o predicado, tá? Predicado. Vou colocar aqui embaixo. Não, vou colocar aqui em cima para não confundir. Pode ser? Predicado. Bom, aí eu vou analisar esse verbo aqui. Esse verbo está indicando a ação de andar da menina, da garota? Não. Ele está indicando o quê?
o estado em que ela se encontra, com o modo que ela se encontra, que é de tristeza, de triste. Então, eu vou ter esse verbo andava como um verbo de ligação, tá? Porque então esse verbo está ligando a garota, que é sujeito, ao estado em que ela está de tristeza, triste. E esse triste aqui é o predicativo do sujeito, tá? Esse triste é o predicativo do sujeito. Então, às vezes eu vou ter que observar o contexto, ó. Aqui não está indicando um estado, um modo em que a pessoa está. Então, esse andava aqui não está indicando uma ação. Então, quando ele liga, quando o verbo liga o sujeito a um modo, quer dizer que ele é um verbo de ligação. Eu coloquei aqui o verbo andava, porque vocês vão encontrar essa situação. Mas olha aqui, eu poderia usar aqui, ó, a garota está triste, não é? O modo em que ela se encontra, triste, o estado em que ela se encontra. Só que o autor quis colocar andava, né? Como ela estava ultimamente, no decorrer da vida dela, nos dias dela. E aqui eu coloquei o está, para vocês perceberem também. Pode dizer um pouco parecido, ó. Jorge está nervoso. Qual é o verbo? O verbo estar. Então, eu vou colocar aqui verbo. Quem está nervoso é o Jorge, que vai ser sujeito. Vou colocar assim que vocês vão entender. Do verbo em diante, eu vou ter o predicado. Então, como o Jorge está? Qual é o estado do Jorge? Nervoso. Então, esse verbo estar é um verbo de ligação. Ele está ligando Jorge ao estado dele de nervosismo. Então, nervoso vai ser predicativo do sujeito. Certinho? Né? Não é difícil, é simples. É só a gente perceber o estado, o modo e a característica, que esse verbo não vai indicar uma ação, vai indicar o estado, o modo, tá bom? Vou colocar aqui para vocês os principais verbos de ligação. Quando você bater o olho nele, pá, já sabe, é o verbo de ligação, tá bom? Pessoal, então eu coloquei aqui, ó, principais verbos de ligação, como eu disse para vocês. Bateu o olho aqui, ó, já sabe, tá? Aí é só você observar o contexto para confirmar direitinho. Esses dois aqui, ser e estar, gente, são os mais usados, tá? Os mais frequentes. Como eu disse para vocês, o ser, às vezes ele vai estar conjugado, né? Não vai estar como ser, ó, é, era, tá? Bom? Então, esses dois, ser e estar, bota aí na cabecinha. Sempre, sempre são verbos de ligação, tá bom? E são os mais usados. Mas nós temos aqui, ó, o viver, a professora colocou o R não. Permanecer, né, ó, o menino vive alegre, é o estado em que ele sempre se encontra, ele vive alegre, tá? Não é uma ação. Permanecer, permanecia quieto, o garoto permanecia quieto, o estado em que ele estava de quietude, de ficar quieto. Parecia, então a menina parecia feliz, tá? Continua, ele continua doente, o estado em que ele se encontra, de doente, né? De estar doente. Ficar, né? O aluno ficou quieto, tá bom? Virar, o garoto virou lobisomem, tá bom? Então, esses daqui são os principais verbos de ligação, tá certo? Então, vamos lá fazer os exercícios. À medida que formos fazendo, podem surgir dúvidas.
Me perguntem, não fiquem quietos com a dúvida, tá bom? Valeu, até mais!